Então temos Eric Zur contra o Jim Rising e o Major. Vamos lá. Mapa Torres Crepusculares e aqui no canto inferior esquerdo do mapa, representando o nosso Brasil, jogando de terrano azul, Eric Zur. O nome de time mais fácil, né? E aqui no canto superior direito do mapa, jogando de terrano verde, aqueles que representam El México, Juan Rising. Eita. Bom, uma abertura aí bastante padrão dos dois lados, acredito, exatamente a mesma abertura, né? A gente vê ali até na barra de produção que tá muito igualzinho a produção dos dois. Vamos ver aonde vai se diferir a estratégia deles. E aqui a gente já vê que Eric Zur estão abrindo um segundo quartel. Eles provavelmente vão jogar bastante agressivos. Vamos ver o que acontece. O primeiro VCE já vai saindo aqui, chegando na base do Eric Zur. E vamos ver o que eles vão olhar, né? Chega ali, ele já vê que tem um quartel. Não consegue entrar porque já está fechado, né? E a falta de ter visto esse segundo quartel pode fazer toda a diferença aí para os jogadores Eric Zur. Vamos ver então aqui, já sai o primeiro Reaper, o primeiro exterminador dos jogadores Jim Rising e Major, jogadores mexicanos, e eles estão tirando ali a segunda base. Porém, vão chegar aí dois exterminadores e eles provavelmente vão continuar produzindo enquanto tiram a segunda base, e vai ficar complicada a situação se eles forem pegos desprevenidos. Olha o primeiro Reaper e Marília ali já arregaçando na cara desse exterminador aqui do time azul, e consegue sair com vida, apesar de ter tomado muito dano. Vai se unir ali ao outro exterminador. Agora são dois exterminadores e a coisa vai ficando feia. Tem um terceiro exterminador ali já começando a se aproximar da base dos jogadores mexicanos. Enquanto isso, começa já o reator, né? Vai ter ali a pesquisa já de injeção de esteroides a caminho. Já tem uma fábrica e aqui a agressão vai acontecendo. Olha aí, vai, quase pega aqui o exterminador, consegue limpar o exterminador, perde mais um exterminador, e agora esse último exterminador vai ser usado simplesmente para olhar o que tem ali na base, né? Ele consegue dar uma boa passeada aí por toda a base dos seus oponentes, e agora só resta ver aí se eles vão conseguir reagir ao que eles veem. A gente vê já uma troca de fábrica com o estaleiro sideral. Eles vão começar a produzir a camuflagem, e a Voodoo também vão agredir, ou tentar pelo menos agredir, os jogadores Eric Zur com essa Voodoo. Só que eles estão bem preparados aqui, eles têm bastantes marines, né? Apesar de não terem detecção, eles têm energia talvez para dar um scan se for necessário, né? Eles sabem que tem aí um estaleiro sideral do lado do laboratório técnico na fábrica, então eles podem saber lidar com isso muito bem, dependendo do tempo que chegar essa Voodoo. Terceira central de comando saindo para os jogadores mexicanos, e a gente espera que os jogadores brasileiros também não fiquem atrás e que comecem logo a central de comando deles, mas ainda eles têm tempo para fazer isso, né? Até 5 minutos e 30 é um ótimo jogo para fazer a terceira base. Vai chegando a primeira Voodoo aqui na base principal dos nossos queridos jogadores brasileiros. Vamos ver se eles conseguem causar dano.
Por enquanto não tem detecção, torres de mísseis nem nada, apenas uma aqui na natural. Vamos ver se eles vão começar ali. Olha os Marines já chegando com o scan ativo, injeção de esteróides, e quase levam a Banshee, mas não conseguem. Ela continua ali causando dano. Já são 3 trabalhadores e ativam novamente a injeção de esteroides e conseguem limpar essa agressão. E olha a agressão acontecendo aqui no contra-ataque. O tanque de cerco vai armando, mais um tanque de cerco vai chegando ali por trás, mas perdeu a range já. Alguns marines vão chegando aqui e são 7 trabalhadores mortos. Até agora quem tá levando a melhor são os brasileiros, é o time brasileiro matando 7 trabalhadores, enquanto a gente vê aí apenas 3 trabalhadores mortos pro Eric Zur. Eles mataram muitos trabalhadores ali, valeu muito a pena, e ainda não perderam a Ambunave. Mais um drop acontecendo aqui na linha de minério da principal. Chegam os marines já para fazer a defesa, e mais uma vez outra Ambunave chegando aqui pela terceira base. Vai tentar causar dano, será que vai dropar, será que vai desistir? Escudo de combate ficando pronto para os jogadores Eric Zur. E uma grande movimentação aí de marines, tanques contra esse endiabrado que não pode fazer nada, né, cara? Um tiro aí desses tanques, ele já vai para casa do chapéu. Já temos aí mais drops sendo posicionados e curados os marines. É uma composição bastante simples de tanque, de marine, de medvac. Vamos vendo aqui o estaleiro sideral sendo feito num reator. Apenas algumas ambunaves, mas podem fazer toda a diferença no micro de tanques. Já está muito bem defendida essa base, essa terceira base do Huan Rising. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Opa! Mais tiros de tanque acontecendo. Scan do Eric Zur. Alguns marines chegando aqui na frente acabam tomando muitos tiros. Vai dropando ali. Olha o micro fenomenal dos jogadores Eric Zur, tentando eliminar essa Vulcan que sai com um pouquinho de vida. Já consegue cancelar ali uma estrutura. E segue com a agressão. Eric Zur muito bem posicionados, vão causando dano naqueles quartéis. Tá muito difícil de engajar. Se esses marines avançarem um pouquinho, começam a tomar tiro de tanque. Tá desprotegido ali, os tanques estão tentando destruir esses 2 tanques do Huan Rising, dos jogadores mexicanos. Muitos SS transferidos aí para a terceira base. Desculpem, aqui atrás uma tentativa falha de drop, quase perde toda a ambunave, né? Vai posicionando os tanques novamente aqui na base principal. Vão até dar um zoom out para ver o que está acontecendo. O que está acontecendo é praticamente o xadrez aí de tanques e marines, vendo quem fica mal posicionado, quem fica vulnerável, quem consegue tomar a melhor posição. 2 tanques muito bem posicionados aqui. Os marines vão avançando para ser com a injeção de esteroides e limpam o tanque. E vão recuando jogadores Eric Zur para sua base. Vamos ver quem perdeu mais coisa aí. Realmente eles causaram muito dano no time mexicano, porém o time mexicano está com a terceira base lindamente estabelecida, enquanto os jogadores brasileiros ainda estão posicionando ali. Vai perder a ambunave, mas ainda tem um bom número de marines aqui, que vai sendo morto já pelos marines do Eric Zur. Vamos ver em aprimoramento 1-1 para os jogadores mexicanos e apenas 1 de ataque terrestre. Ataque de infantaria, né? Escudo de combate e injeção de esteroides para os 2 lados. Temos uma vantagem tecnológica para os jogadores mexicanos e uma vantagem econômica também para os jogadores mexicanos. Porém, a perda de recursos aí, as trocas estão sendo muito favoráveis para os jogadores brasileiros. Eles estão conseguindo causar muito dano, e se eles continuarem assim, eventualmente eles vão ficar à frente do jogo. Olha as ambunaves ali com 2 tanques, mas parece que eles não viram essas ambunaves. Tem um soldadinho aqui parado olhando, e se ficar fora de posição, esses tanques vai complicar a vida dos jogadores mexicanos. As ambunaves estão ali recuperando
a posição dos tanques e vendo se realmente dá para agredir, dá para defender. Vamos ver qual vai ser a decisão dessas esferas do StarCraft 2. Posicionamento aí dos jogadores mexicanos. Vai para o mesmo tipo de agressão. Jogadores brasileiros tentando posicionar mais uma vez os tanques, mas dessa vez será que vai acontecer? Muito bem posicionados, os mexicanos vão limpando com tudo com a injeção de esteroides. Apenas um tanque aqui atrás dando suporte e mais uma vez 11 trabalhadores perdidos aqui no drop de contra-ataque dos jogadores mexicanos, 17 trabalhadores e os números vão subindo, dessa vez vão tentando balancear e a economia dos jogadores está ficando um pouquinho diferente, né? Realmente os jogadores mexicanos estão cada vez mais à frente, apesar de todas as trocas terem sido favoráveis em termos de unidade. A troca econômica foi muito mais valiosa para os jogadores Juan Rising. E aí, meu amigo, vai ficando complicado. Kelazur e Eric vão ficando atrás no jogo. Será que eles realmente vão conseguir recuperar o posicionamento deles, né? 3 de ataque e 3 de armadura de infantaria. Nível 2, desculpa, 3 de infantaria, de ataque e nível 2 ali de defesa para infantaria terrestre. Vão ali se encontrar no meio do mapa, porém tem a vantagem ali da concavidade dos jogadores mexicanos. Vão tentando já provavelmente expandir para a quarta base os jogadores mexicanos. E aqui vai acontecendo o engage. Pouco a pouco vão tentando tomar as melhores posições. Ainda assim tá bastante difícil, os soldadinhos correndo ali, ó, armam os tanques aqui atrás e conseguem levar uma pequena parte do exército do Juan Rising. 3-3 saindo aqui do exército biológico para os jogadores mexicanos. Muita versão acontecendo aí nesse momento, vão levando tudo. Eu acredito que os brasileiros infelizmente não estão conseguindo mais causar tanto dano quanto antes. Cada vez está balanceando, cada vez mais e mais está ficando balanceado o dano causado, e a quarta base é na vantagem dos jogadores brasileiros, porém a quarta base está saindo também para o Jim Rising e pro Major. A gente vê que as unidades mortas aí estão disparadas em relação aos mexicanos, né? Eles estão perdendo muitas unidades agora, estão perdendo muitos trabalhadores também, apesar de terem matado alguns trabalhadores dos mexicanos. Vamos ver mais uma tentativa de drop aqui, como o próprio Kelazur diz: TVT, você tem que ganhar no drop. É exatamente o estilo de jogo que eles estão adotando, estão tentando ao máximo causar dano econômico um no outro, né, e fazer as melhores trocas sempre. E olha a vantagem da quinta base para os jogadores terranos, para os jogadores mexicanos. Vão já tentando expandir ali, pegando diretamente o comando orbital da segunda base. E aqui vai acontecendo mais um engage no mapa. Olha o posicionamento dos tanques, levando mais alguns marines dos mexicanos. Mais trabalhadores mortos aqui dos dois lados. Está acontecendo uma chacina, minha gente.
Ambos os times vão tentando olhar aí o posicionamento de cada um, porém a vantagem agora é do terreno elevado aqui pro Tela Azul e pro Eric. Vão dando o Steam Pack ali para tentar matar essas ambunaves carregadas de tanque, mas não é o suficiente. Eles conseguem posicionar antes, mas a quarta base vai cair eventualmente. Olha, as Vikings chegando aí, já perdem a vida, vão consertando os VCS, finalmente vão segurando ali a quarta base, que não vai cair de jeito nenhum, e ainda assim conseguem causar dano no exército do time brasileiro, que ainda continua perdendo mais do que ganhando nessas trocas. Começaram bem, mas agora parece que estão perdendo mais do que ganhando nos engages, nas trocas, realmente ficando desfavorabilizados. Quinta base muito bem estabelecida aí para os jogadores mexicanos, e os brasileiros estão aqui tentando ainda colocar a quinta base. No meio do mapa vão se encontrando aí, olha o engage de posicionamento dos tanques. Eric e Zur vão mandando bem, porém os mexicanos estão mandando muito bem também no posicionamento de tanques, estão remanejando toda hora o micro perfeito. E é aquela coisa, TVT, aquele que se posicionar melhor acaba levando a partida, acaba levando o engage, muito tiro de tanque para todo lado. Eric Zur ativa o Steam Pack, conseguem limpar ali os tanques remanescentes. E a gente vai vendo aí talvez uma reviravolta, porém olha o drop aqui na quinta base, fica pronta a fortaleza planetária, agora tá tranquilo, vai conseguir segurar algumas pequenas agressões que possam ocorrer ali na quinta base. Mais uma vez a quarta base aí dos jogadores mexicanos está em risco, né? Porém tem a quinta base aqui que já está sendo minerada há muito tempo, terceira base também aqui sendo contra-atacada pelos jogadores mexicanos, e as trocas parece que finalmente vão ficando um pouquinho mais favoráveis, porém os jogadores brasileiros estão tendo muita dificuldade. A gente vê uma diferença aí de trabalhadores, de 5 trabalhadores, né? Os suprimentos estão ficando maiores pro Tela Azul e pro Eric, mas vamos ver se realmente vai definir o GG assim, né? Parece que os jogadores brasileiros estão realmente voltando ao jogo, estão conseguindo ganhar a posição, apesar dos drops de contra-ataque. Eles conseguem estabelecer uma quinta base e uma base escondida aqui na Dourada. Vamos dar uma olhadinha aqui no que eles estão fazendo, muita produção ali, ainda assim tá tendo muita briga aqui no meio do mapa, né? A insistência de tentar brigar ali pelo meio do mapa pode colocar os mexicanos numa posição um tanto ruim, né? Eles continuam perdendo mais recursos aí nas trocas. O posicionamento fenomenal ali dos tanques. E os jogadores brasileiros levam todos os tanques de cerco e agora só sobram os tanques dos nossos jogadores brasileiros. Apenas 2 tanques ali
dos jogadores mexicanos e vamos ver o que acontece aqui, se eles realmente conseguem limpar de uma vez por todas esse exército. É muita movimentação de exército, a produção tá massiva. Vamos dar uma olhada aqui, as perdas realmente tão maiores para os jogadores mexicanos. A gente vê aqui também que tem uma diferença de suprimento astronômica entre os brasileiros e os mexicanos. Os brasileiros estão com certeza à frente, mais uma vez agredindo essa quarta base. Esse mapa é incrível aqui para drops na quarta base, causar muito dano. A economia também vai ficando com uma diferença muito grande, de 61 trabalhadores para 44 trabalhadores dos mexicanos. Vamos ver como é que vai acontecendo aqui esse engage. Vai ficar numa posição difícil, pode ser sanduichado. Steampack é ativado ali, limpa todos os marinhos com muita facilidade. Apesar disso, perdem ali os tanques de cerco. Eric e Zur vão tentando ganhar posição aqui pelo meio do mapa, vão tentando limpar essa briga toda que está acontecendo aqui, mas ainda está difícil, não é fácil buscar o melhor posicionamento. Talvez agora seja a hora. Aciona ali o Steampack, vão acertando os tanques de cerco, vão dando suporte incrível aqui atrás, limpa tudo de Rising Down GG e a vitória dos brasileiros. Esse foi o primeiro replay, galera. Eu queria pedir desculpa pela falta de comentários em alguns momentos, mas realmente eu tô narrando desde as 10 horas da noite, sem parar, analisando, comentando, né, e sem mencionar que o campeonato é Arkham Mode, não que isso justifique, né, houve aí a seleção do Torneio das Nações para caster, eu me inscrevi. Eu nunca narrei um campeonato tão grande, tá? Os campeonatos que eu sempre narrei foram de, no máximo, 30 pessoas, né? E campeonatos que acabavam no mesmo dia, né? Eu tenho hoje, amanhã, depois de amanhã, e fora 4 dias que eu já narrei outros jogos acompanhado de outros casters. Infelizmente, esses últimos 2 dias eu não tô conseguindo encontrar aí casters disponíveis. Às vezes acontece algum problema de internet, para um outro tem um outro compromisso, outros campeonatos acontecendo ao mesmo tempo, né? Quem é caster sabe que é muito difícil você narrar sozinho um campeonato, ainda mais desse porte, e ainda mais de modo Arconte, né? Muito caster aí fugiu de narrar o campeonato por ser de Arkham Mode, enfim, são mais aí de 4 horas narrando, né? Desde as 10 da noite tivemos partidas longas, partidas muito disputadas, algumas partidas bastante difíceis, né? Enfim, mais de 5 horas de solo casting. Não que isso seja justificável, né? Eu sei que a gente sempre tenta trazer os melhores comentários, sempre, e da forma mais dinâmica, mais divertida, tento de verdade fazer isso, mas a minha voz não comporta tudo isso. Geralmente a gente divide entre 2 casters os comentários, né? E às vezes, algumas vezes, 3 casters fazendo rotações ou comentando ao mesmo tempo. Por que está sendo replay? Por conta aí da última melhor de 5, que foi bastante longa. Foi entre Protose e Zerg do Uruguai e Peru. E aí a gente tem aqui agora a partida que já aconteceu, porque estava acontecendo no mesmo tempo, estava passando do tempo do campeonato, era para ter acabado meia-noite. E aí basicamente a gente está aqui narrando o replay para não ficar sem o jogo mais aguardado da noite, que foi entre Kelazur e Eric e Jim Rising, né? Então vamos lá, melhor de 5, temos aí uma vitória
pro Eric Zur, nossos queridos brasileiros. Vamos lá então. O mapa Estaleiro Orbital, temos aqui no canto inferior esquerdo do mapa, jogando de terrano azul, os brasileiros mais queridíssimos, representando a nossa pátria amada, Eric Zur. E aqui no canto superior direito do mapa, jogando de terrano verde, os jogadores mais aclamados aí da América Central, os mexicanos, Jim Rising e Leitner do time Juan Rising, né? É o Major e o Jim Rising jogando aqui contra o Kelazur e o Eric, né? Ótimos jogadores, alguns deles são terranos, Jim Rising é terrano, o Eric também, né? E a gente vê aí que eles decidiram jogar contra com terrano mesmo, para se divertir. Aí a gente olha vendo aqui já um proxy. Por que esse proxy aqui, né? Esse mapa, ele é bastante propício a drops, né? Drops caem muito bem nesse mapa. E tem uma coisa nesse mapa que favorece muito uma estratégia de Mass Reaper, proxy. Por quê? Porque tem essa rampa aqui e tem essa área toda que fica muito difícil defender. Eu acredito que os jogadores brasileiros, nesse caso, têm uma grande chance de levar essa partida. Vai ali lançando a bombinha, já vai matando ali o primeiro VCE, vai matando o segundo VCE. E é assassinato atrás de assassinato, uma verdadeira chacina de trabalhadores. E os jogadores brasileiros vão ficando aí em vantagem fenomenal. Terceiro e quarto Reaper já vão saindo também. Primeiro Reaper vai ficando pronto aí para os jogadores mexicanos, porém são 3 Reapers contra 1 e alguns trabalhadores que vão caindo, são muito trabalhadores, já são 450 de recursos perdidos, a gente vê 19 trabalhadores ali para o Kelazur e para o Eric. Enquanto isso, temos aí 8 trabalhadores mortos, né, cara? São muitos trabalhadores. A gente não vê nenhuma tentativa de expansão por enquanto para os jogadores brasileiros, porém eles estão causando muito dano. E olha esse endiabrado fazendo a diferença, porém eles perdem sem conseguir causar muito dano. E é um micro de Deus aqui com esses exterminadores. Realmente estão ficando atrás. Olha essas bombinhas eliminando. É GG. Bela estratégia aí dos jogadores brasileiros. Mais uma vitória para os jogadores Eric e Kelazur. Como é que funciona o Archon Mode? Cada time controla as mesmas estruturas e os mesmos exércitos como se fosse um X1, né? Como se fosse um X1, aparentemente é o X1, só que tem tem 2 jogadores controlando as mesmas estruturas por time, né? É diferente do X1 tradicional, quer dizer, do X2 tradicional, né? Eu já volto, galera, só tomar um golinho de água aqui. Enquanto isso eu deixo para vocês a tela da bracket. Eles formaram o lobby já, vou dar um golinho de água e já volto.
Estamos de volta aqui, galera, já no lobby. Só esperando os últimos casters entrarem e dar um go-go. Essa quem jogou foi o Jim Rising. Pois é, cara, o Jim Rising é a Zerg, né? Tá ali se divertindo com o Major. Mesma coisa o Eric. Vamos lá então. Pode ser uma partida decisiva. Opa. Temos aqui, então, melhor de 5. 2 vitórias para o Eric e o Kelazur. No canto superior esquerdo do mapa, Krista de Lerilac, jogando de Terrano Azul, representando o Brasil, que levaram as 2 partidas anteriores na mão. Eric Zur. E no canto inferior direito do esquerdo do mapa, desculpem, jogando de Terrano Roxo, representando o México, Juan Rising. Abertura aí com quartel, 2 gases para o Major e o Jim Rising. E olha só, 2 gases para o Eric e o Kelazur também. Vamos ver aonde que vai esse tipo de estratégia deles. Será que eles vão para uma fábrica rápido? Que tipo de jogo eles vão realmente fazer? Estou bastante curioso. Vamos acompanhar então e ver o que acontece. Já saiu o primeiro VCE de Scout pro time mexicano. Já passando aqui pelo canto inferior direito do mapa. E o VCE de Scout do Eric Zur já chegando de primeira aqui na base dos mexicanos. Temos aí um reator já começando, uma fábrica que está ficando pronta. Abertura simples com Marine. Enquanto isso, a gente vê uma abertura de exterminador para os jogadores brasileiros. Deram bastante sorte ali, conseguiram encontrar de primeira a base, né? Caso não tivesse encontrado, esse exterminador já teria ido aqui para cima e aí aqui para baixo, se fosse o caso. Vai chegando o primeiro exterminador aí na base dos mexicanos. E vai começar a causar dano. Olha o Marine ali, vai tomar o dano da bombinha. O último tiro leva o primeiro Marine dos jogadores mexicanos. Olha o VCE, acaba morrendo ali também. E vai passar e passear por toda a base dos jogadores oponentes. E vai tentando sair ali com um pouquinho de vida. Vai conseguir segurar. E é isso aí. Vai chegando aí já endiabrado, né, fazendo muito estrago. Afinal, Marines e exterminadores tomam muito dano para endiabrados. Mas agora também o Jim Rising e o Major já tem ali um endiabrado, pode fazer a diferença. Se eles não tomarem muito dano, acabam levando ali o endiabrado dos jogadores brasileiros. E agora 3 Marines apenas restaram para lidar com o restinho desses endiabrados e esses exterminadores. Vamos ver, chega aí mais dois exterminadores. O endiabrado vai fazendo um belo estrago ali na portinha, mas ainda assim a vantagem é da defesa do Jim Rising e
do Major. Vamos ver a perda aí, muita perda de recursos da parte do time mexicano. E agora parece que realmente a vantagem está ficando mais evidente para os jogadores brasileiros. Começam a agredir a linha de minério ali. Opa, sai a primeira Voodoo e agora já não vai conseguir fazer nenhuma agressão. Perdem os últimos exterminadores. Ótima escolha aí dos jogadores mexicanos, já fazendo, os dois estão fazendo camuflagem, né, os dois times, só que tem um corvo saindo para os jogadores mexicanos. E os brasileiros também não estão diferentes, eles estão tirando já um tanque de cerco, né, o que vai permitir aí uma defesa consistente em ataques terrestres, mas chega aí a primeira Voodoo já na situação de camuflagem. Desde que essa Voodoo não fique aqui perto dessa torre de míssil, a Viking vai conseguir tranquilamente limpar, né? E aí temos aí um ciclone pro time mexicano. Vamos dar uma olhadinha aqui nas perdas de recursos. Já ficou balanceado ali na perda de recursos. A gente tem uma vantagem de trabalhadores para os jogadores brasileiros, né? Embora eles não tenham conseguido expandir ainda. A gente vê aqui a central de comando sendo feita, mas eles não pararam um minuto de produzir trabalhadores. Segunda base já ficando estabelecida para os jogadores mexicanos. Vamos dar uma olhadinha aqui, suprimento de trabalhador está ficando igual, né? O suprimento de exército está praticamente o mesmo também. As composições são diferentes, a gente vê tanque de cerco, marine, corvo e voodoo. E uma vikingzinha aqui para os jogadores brasileiros. E para o time mexicano a gente vê um corvo, um ciclone, um tanque de cerco e alguns marines. Vamos dar uma olhadinha como é que vai acontecer esse engage, quem vai levar melhor, vai ser pego de posição os jogadores do time mexicano. Opa, olha ali, já foi pego fora de posição, agora a Viking vai dar um jeito nesse corvo, talvez, mas o ciclone está ali defendendo e vai ficar difícil de lidar com esse tipo de coisa. O corvo vai cair, será que vai cair? Mais um tiro leva o corvo. Infelizmente a Voodoo fica intacta, acontece que consegue fazer aí muitas mortes, tanto de cerco tá dando tiro para todo lado, mas as Vikings já chegam ali dando conta da Voodoo dos jogadores brasileiros. E aqui os dois tanques de cerco continuam dando dano, porém não tem como finalizar essa segunda base aqui. Os jogadores mexicanos já trazem o VCE e começam a consertar a base que está pegando fogo. Sobe a rampa de vez aí, os jogadores brasileiros vão limpando o turno. Será que é GG? Será que é GG a qualquer momento? É GG e vence por 3-0 Kelazur e Eric, levando a melhor aí na primeira partida, um jogo macro fortíssimo, a segunda partida um belo de um tease com Mass Reapers, e agora fazendo aí esse time attack muito bom de exterminador com endiabrado. Galera, é isso aí, essa foi a partida da noite.